Olá, turma, tudo bem? Gente, olha só, hoje nós vamos aprender um pouco sobre os ângulos, certo? Aí vocês prestem bastante atenção aqui, que depois eu vou estar passando algumas atividades para vocês fazerem relacionados a ângulos. Então vamos aqui para o primeiro exemplo. Olha o que eu coloquei aqui. Podemos representar um ângulo da seguinte maneira. Nós podemos representar um ângulo da seguinte maneira. Olha o que eu fiz aqui. Eu fiz esse desenho dessa figura aqui. E o que vocês podem perceber? Eu tenho aqui duas semi-retas. Eu tenho essa semi-reta aqui. E eu tenho essa semi-reta aqui. E essas semi-retas, elas se cruzaram aqui, ó. Se elas se cruzaram aqui, elas passaram aqui pelo mesmo ponto. E quando elas passam pelo mesmo pontinho aqui, elas são chamadas, esse pontinho é chamado de vértice, beleza? Então, esse pontinho aqui é o vértice. E a abertura, essa abertura aqui que está de vermelho, é a abertura dessa semi-reta, com essa outra semi-reta, que é essa abertura aqui, pintada de vermelho, isso aqui, gente, é chamado de ângulo, beleza? Isso aqui é chamado de ângulo. E esse lado aqui, ó, aqui é um lado e aqui é outro lado, é que formou esse o que? Esse ângulo aqui. Essas duas semi-retas formou esse ângulo aqui, beleza? Eu até coloquei aqui para indicar que essas duas retas aqui são os lados desse ângulo aqui, beleza? Agora preste atenção aqui. Podemos indicar esse ângulo por... Como é que nós podemos indicar esse ângulo aqui? Ó, como está formando o ângulo é vindo dessa reta aqui e voltando para cá. Então, eu posso representar A ou B. Então, tá aqui, ó, A ou B. Quem é o ângulo? O ângulo é o O, porque quem está representando o ângulo aqui é o O. Tá vendo aqui? Então, podemos representar A ou B, tá aqui. Ou, se eu vier daqui, B ou A. Tá aqui, B ou A. Certinho? Bem tranquilo. Isso aqui eu já deixei os exemplos para tirar todas as dúvidas possíveis, beleza? Vemos aqui. Vamos ver aqui agora. De acordo com as medidas, os ângulos podem ser classificados em reto, agudo, raso ou obtuso. Então, o que nós podemos perceber aqui é o seguinte, gente, que de acordo com as medidas dos ângulos, eles podem ser classificados ou um ângulo reto, vou descobrir como é que é um ângulo reto, vamos descobrir quem é um ângulo agudo, quem é um ângulo raso e quem é um ângulo obtuso, beleza? Mas podem ficar tranquilos porque eu coloquei aqui todos os exemplos para ficar fácil para vocês. Então tá aqui, gente. Aqui eu tenho essa figura onde tem essa reta vertical com a outra aqui horizontal e formou esse quadradinho aqui. Quando você tem um quadradinho desse aqui, gente, significa que esse ângulo aqui ele é reto, certo? Um ângulo reto. Porque é uma vertical com uma horizontal, é um ângulo reto, beleza? Porque se fosse assim, ó, aqui formamos um ângulo, mas esse ângulo não é reto, reto é assim, ó, correto? Isso aqui é reto. Agora, podemos identificar o ângulo reto pelo símbolo. Isso aqui é o símbolo do ângulo reto, esse quadradinho que tem um pontinho no meio. Isso aqui é chamado um ângulo reto. E cuja medida dele, ele vale 90 graus. Esse ângulo reto aqui, ó, a abertura dele aqui, ó, do ângulo dele, ele vale 90 graus, beleza? Se eu tiver uma outra reta, se ela seguisse aqui, era outro quadradinho, é 90, e outro também seria 90, que daqui até chegar aqui, um ângulo de meia volta seria 180. Mas um ângulo reto só, ele vale 90, beleza? Vamos identificar agora um ângulo agudo. Vou identificar como é que é um ângulo agudo. Gente, observe, se eu fizesse uma reta aqui vertical com outra horizontal e formasse um quadradinho, seria um ângulo reto, igual eu coloquei aqui, ó, certo? Mas nesse caso aqui, ele é menor que 90, porque em vez de ele vir para a direita, ele veio aqui para a esquerda. Isso acontece o quê? Que ele é um ângulo menor que 90. Se você tem um ângulo menor que 90, gente, ele significa que é um ângulo agudo. É um ângulo agudo, quando a medida do ângulo é menor que 90. Beleza? Coloquei aqui, ó. O ângulo agudo
o ângulo cuja medida é menor que 90. Então é chamado de ângulo agudo, bem tranquilo. Viemos aqui. Eu vou explicar para vocês, gente, aqui o que é um ângulo raso. O que é um ângulo raso? O ângulo raso, gente, é um ângulo de meia volta. Porque se eu fazer isso aqui uma circunferência, um círculo completo, estaria dando uma volta completa. Aqui nós só temos metade dela, beleza? Se temos metade dela, isso significa, igual eu coloquei ali, ó. Passou um ângulo reto aqui, de um lado, e passou outro ângulo reto do outro. Então, é o que? É um ângulo raso. O que é um ângulo raso? Quando ele tem duas medidas de 90 que formam 180 graus. Isso aí é chamado de ângulo raso, que é metade de uma circunferência. Quando você pega e divide ela no meio, isso aí é chamado de ângulo raso, beleza? E aqui eu complementei. Ângulo raso. Ângulo cuja medida é 180, correspondente à meia volta, um ângulo de meia volta, que é meia volta da circunferência, igual eu coloquei aqui, beleza? Então é fácil identificar um ângulo raso. É porque ela representa meia volta da circunferência. Porque uma circunferência total, sem cortar, ela vale 360 graus. Se você cortou ela, ela só vale 180. Beleza? É isso aí, é maneirinho. Gente, agora é o seguinte. Vamos para o ângulo obtuso. Eu coloquei aqui um ângulo reto, um ângulo agudo, um ângulo raso. E agora vamos para o obtuso. Tá aqui, obtuso. Como é que é um ângulo obtuso? Gente, o ângulo obtuso, você pode perceber aqui o seguinte. Ele é maior do que o de 90, que é um ângulo reto, quando forma 90, dessa forma. Ele é maior, ele ultrapassou o ângulo de 90, ele ultrapassou. Mas vocês também podem perceber que ele não é um ângulo de meia volta completa. Então, o ângulo obtuso, o que é um ângulo obtuso? Quando ele é maior que 90, ele é maior do que 90 e menor que 180. Quando ele ultrapassa 90 e ele é menor que 180, ele é chamado de um ângulo obtuso. Então, eu coloquei aqui, ângulo cuja medida é maior que 90 e menor que 180. Ele é chamado um ângulo obtuso. Entenderam? Então, é bem tranquilo para vocês classificarem esses ângulos. O ângulo reto, o ângulo agudo, um ângulo raso e um ângulo obtuso. E eu quero também, gente, colocar uma observação aqui, que é para vocês entenderem, porque quando vocês forem fazer qualquer atividade relacionada a ângulos, é conveniente que vocês entendam isso aqui, ó. Quando dois ângulos têm medidas iguais, quando dois ângulos têm medidas iguais, dizemos que eles são congruentes. Dizemos que eles são congruentes, ângulos congruentes, quando eles têm a mesma medida. Por exemplo, se você tiver essa figura aqui, por exemplo, e aqui eu tenho 70 graus, e aqui nessa outra figura aqui também tiver 70 graus, esse ângulo com esse ângulo aqui, eles são o quê? Congruentes. Por que são congruentes, professor? É quando a medida dos ângulos, elas são iguais. Isso aí são chamados de ângulos congruentes. E aí vocês vão pegar, vocês vão assistir esse vídeo, vão fazer algumas atividades aí, e aí eu vou estar postando a sequência desse conteúdo aqui, aprofundando cada vez mais um pouquinho, beleza? E aí qualquer coisa vocês podem escrever qualquer coisa lá no comentário que eu vou estar tirando a dúvida de vocês.